O Al Sadd pagou 120 milhões de reais para tirar Claudinho do Zenit, e não vai deixar o jogador sair por menos do que isso. O Flamengo sabe disso, e mesmo assim continua monitorando de perto. Por quê? Porque existe uma brecha jurídica que pode mudar completamente esse cenário, e o Flamengo está esperando para ver se ela se abre. A mesma brecha que já funcionou uma vez antes com esse exato jogador. Fala a nação rubro-negra. Bem-vindos a massa o like e se inscreve no canal. Segundo a apuração do Bombegay e confirmada por outros veículos, o Flamengo monitora a situação de Claudinho no Al Sadd do Catar em meio às tensões políticas no Oriente Médio. O monitoramento não é novidade. O nome do meia já circulou no ninho em outras janelas e sempre houve interesse técnico genuíno pelo perfil do jogador, mas o contexto atual deu um novo ângulo para a discussão. Com a instabilidade crescente na região envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos, o clube analisa se uma eventual intervenção da FIFA poderia abrir uma brecha para o jogador suspender unilateralmente o contrato, da mesma forma que aconteceu durante a guerra entre Ucrânia e Rússia em 2022. Naquele momento, jogadores estrangeiros em clubes ucranianos e russos puderam rescindir contratos sem pagamento de multa rescisória, com o aval da entidade máxima do futebol. E Claudinho foi um deles, saindo do Zenit exatamente por essa via antes de assinar com o Al Sadd. O Flamengo conhece bem esse precedente, porque já tentou aproveitar a situação na época e ficou de fora. Agora o clube está atento para ver se o conflito atual no Oriente Médio atinge um nível que força a FIFA a criar uma janela semelhante para jogadores que atuam no Catar. Seria a mesma lógica, instabilidade geopolítica gerando uma abertura jurídica que o mercado de transferências normalmente não teria. A diferença é que desta vez o Flamengo quer estar preparado para agir rápido se a porta abrir, ao contrário do que aconteceu em 2022, quando perdeu o timing. Mas antes de a torcida se empolgar, é preciso ser honesto sobre os obstáculos, e eles são grandes, concretos e difíceis de contornar. O Al Sadd pagou 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, para contratar Claudinho do Zenit no início do ano. Para o clube catarense, esse é o valor mínimo de qualquer negociação. Não é o ponto de partida, é o piso absoluto, abaixo do qual qualquer proposta é automaticamente descartada. O clube tem uma política interna clara de não aceitar prejuízo em transferências e com o investimento recente dessa magnitude, a posição é ainda mais rígida. O contrato vai até junho de 2029, 4 anos inteiros de vínculo ainda pela frente, o que dá ao Al Sadd total segurança jurídica para recusar qualquer pressão de mercado e esperar tranquilamente pela melhor oferta quando decidir negociar. Sem interesse em vender e com contrato longo protegendo o clube, qualquer movimentação do Flamengo depende inteiramente de uma força externa para se tornar viável. Tem ainda o salário, que é outro entrave real e concreto que a imprensa pouco discute com profundidade. Claudinho recebe no Al Sadd valores muito acima do que qualquer clube brasileiro pratica atualmente, incluindo o Flamengo. A diferença não é pequena. O futebol árabe paga em patamar completamente diferente e mesmo o Flamengo, que tem uma das maiores folhas salariais do país e já demonstrou capacidade de montar estruturas complexas de luvas, direitos de imagem e contratos comerciais paralelos para compensar diferenças salariais, como fez com o Paquetá, teria enorme dificuldade em chegar perto do que o jogador recebe atualmente. É uma diferença que não se resolve com criatividade financeira quando a distância é tão grande. E tem a questão da janela que fecha mais uma porta imediata. A janela de transferências para contratações do exterior no Brasil está fechada. Mesmo que a FIFA criasse uma brecha de força maior amanhã, o Flamengo não poderia registrar Claudinho imediatamente. Qualquer movimentação concreta só poderia acontecer na janela de julho, o que dá tempo para que o próprio Al Sadd também se organize juridicamente para bloquear qualquer saída, caso a situação evolua. Mas quem é Claudinho para quem ainda não acompanhou a trajetória do jogador? 28 anos, meia revelado no futebol gaúcho, explodiu no Red Bull Bragantino em 2020 e 2021, numa das temporadas mais impressionantes de um meia brasileiro naquele período. Foi eleito o melhor jogador do Brasileirão com números de criação e finalização que chamaram a atenção de todo o mercado europeu. Foi vendido ao Zenit da Rússia por 13,5 milhões de euros em 2021. Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia eclodiu em 2022, saiu por força maior e assinou com o Al Sadd. No clube catarense, tornou-se o camisa 10 titular sob o comando de Roberto Mancini, figura central no esquema, responsável pela criação e pela conexão entre os setores.
para o esquema de Jardim, que quer meias técnicos capazes de transitar entre marcação e criação com qualidade. Claudinho seria um encaixe perfeito ao lado de Arrascaeta e Paquetá. O problema não é o perfil. Nunca foi. Por falar em alternativas avaliadas, as pautas trouxeram uma informação relevante. O Flamengo também avaliou Otávio do Alcaicía, e o departamento de futebol optou por não avançar. O jogador de 31 anos não convenceu tecnicamente. Isso diz muito sobre a postura criteriosa do clube sob o Jardim. Não é qualquer nome disponível que entra no elenco. Tem filtro técnico sério. E Claudinho passou nesse filtro. O problema é que todos os outros filtros estão bloqueando o caminho. Agora a minha opinião, e aqui vou ser direto com a nação sem romantismo. Claudinho é um jogador que o Flamengo deveria ter contratado antes. Em 2023, quando estava disponível saindo do Zenit, o preço era razoável e o interesse era genuíno de ambas as partes. Não fechou por questões financeiras e de timing. Em 2025, quando foi para o Al Sadd, o Flamengo ficou de fora de novo. Agora o cenário mudou drasticamente. O clube árabe investiu pesado, tem contrato longo e não tem absolutamente nenhum motivo racional para negociar com desconto. O único caminho real seria força maior, e esse caminho depende de uma escalada do conflito geopolítico no Oriente Médio que nenhum de nós deveria querer que acontecesse, porque vai muito além do futebol. É um sonho bonito que a torcida alimenta há anos com razão. Claudinho no Flamengo com o Jardim, numa equipe que já tem Paquetá, Arrascaeta e Carrascal. Seria um dos meios-campos mais técnicos e criativos do futebol brasileiro em décadas. O Bragantino de 2020 nos deu um vislumbre do que esse jogador pode fazer quando está num ambiente que o libera para jogar. Seria uma contratação histórica que elevaria o nível do clube de forma imediata e definitiva. Entendo o desejo. Compartilho o desejo. Mas desejo não fecha contrato. E da forma como a situação está estruturada hoje, Alçar não quer vender, salário incompatível com o futebol brasileiro. Janela doméstica fechada para o exterior e contrato protegendo o clube até 2029. As chances reais de ver Claudinho no Ninho em 2026 são muito pequenas. O Flamengo faz bem em monitorar porque não custa nada, mas a nação precisa calibrar a expectativa com honestidade. Esse bonde quase passou e para voltar, vai precisar de uma combinação de fatores que está completamente fora do controle do clube. Comenta a nação. Você ainda acredita que Claudinho pode vir para o Flamengo, ou esse bonde já passou de vez? E se a força maior abrir uma janela, o Flamengo estaria pronto para agir rápido desta vez? Amassa o like, se inscreve e ativa o sininho. Saudações rubro-negras. E aí, nação, um recado importante para quem respira Mengão e quer fortalecer o canal. O clube de membros está no ar. Vire membro e ganhe vídeos exclusivos sobre história, títulos e bastidores, seu nome eternizado na tela final de todos os vídeos e prioridade nos comentários. Clique em Seja Membro agora, e vem pro time da Arquibancada VIP. Tamo junto! Saudações rubro-negras!